Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós nessa manhã, alegria poder estar aqui servindo ao Senhor, compartilhando a palavra. Já no início, vamos abrir a palavra em Abacuque. Esse livro existe, tá bom? Abre aí a sua Bíblia, Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 1, versos 2 e 3. Abacuque, capítulo 1, versos 2 e 3. A minha pregação hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou trazer um pouco a moldura desse profeta Abacuque, vou trazer uma inserção, uma centralidade em Jesus a respeito daquilo que compartilho com os irmãos, e vamos fazer o fechamento numa mensagem de esperança de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versos 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Essa pequena introdução do livro de Abacuque. Abacuque aqui está fazendo um diagnóstico. Abacuque aqui está olhando a sua realidade, está percebendo a sua realidade, e uma situação fica muito nítida no coração de Abacuque, é o conflito entre aquilo que Deus é, entre aquilo que a esperança em Deus nos propõe, nos manifesta, e a realidade ao seu entorno. Ao contemplar a realidade, parece que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que Deus é, não tem absolutamente nada que coincide com aquilo que é a expressão da graça e da bondade de Deus. Não é à toa que muitas pessoas, ao perceber, ao contemplar a realidade ao seu entorno, têm dificuldade de crer na bondade e na misericórdia de Deus. É um pouco esse cenário que Abacuque tem diante de si. Abacuque, ele tem um cenário de profunda injustiça e corrupção nos seus dias, entre Israel, entre as pessoas do povo de Deus, e ele vê iminente, a destruição de Judá a partir dos babilônios. Essa é um pouco a visão geral que Abacuque tem, o anúncio que o Abacuque tem também para o povo de Israel. Diagnóstico: vivemos numa realidade onde a sociedade está quebrada nas suas relações. Vivemos numa realidade de pessoas na sua individualidade quebradas, e as suas relações interpessoais também muitas vezes rompidas. Como ter um novo olhar sobre as nossas vidas, como ter um novo olhar sobre a realidade ao nosso entorno? Esse é um pouco por onde a gente vai peregrinar. Essa semana passada, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de empreendedores. E dentro desse grupo de empreendedores, uma mulher chamada Samara Brandão, ela que é uma das líderes do BAM, que é o Business as Mission, ela estava compartilhando a respeito desse ministério, dessa atuação, ou da perspectiva do empreendedor como aquele que responde às causas mais de sofrimento da nossa sociedade. O que me chamou a atenção, a gente tem compartilhado muito dessa visão do BAM, mas o que me chamou a atenção foi como ela iniciou a conversa. Ela começou a conversa falando sobre o que leva a nós cristãos servir ou viver no mundo no qual nós estamos. E ela começou a falar das 5 grandes questões no mundo. E ela nos desafiou que nós devemos ter uma visão global. Ou seja, nós temos que ter uma percepção global e nós devemos ter uma atuação local, sabendo que a nossa atuação local, ela impacta toda a realidade global. E enquanto ela falava, eu já vou compartilhar alguns insights que ela disse, começou a aquecer o meu coração
ao invés de trazer somente inquietação, porque aquilo que ela foi falando foi trazendo profunda comoção ao meu coração. Então, ela trouxe 5 grandes dilemas no mundo, e ela disse, o primeiro dilema que ela compartilhou foi o dilema da pobreza no mundo, e ela destacou no Brasil que nós temos mais de 33 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar, passam fome em diferentes dimensões nas famílias, e essa situação de fome e miséria é ainda maior na condição de mulheres solteiras com filhos nas suas casas. Ela compartilhou também o desemprego, é uma das cadeias que levam a todos os outros dilemas que temos em sociedade. A falta de emprego leva à fome, leva aos outros questões que ela compartilha também conosco. Terceiro grande dilema, a migração hoje no mundo. Diz dados de organizações que trabalham com refugiados, que entre o ano de 2010, a década 2010 a 2020, aumentaram 40 milhões de pessoas que estão em trânsito, por conta de perseguição, conflito, violência, violação dos direitos humanos, de tudo que é situação e dilema que os países vivem e a gente tem experimentado fortemente nos nossos dias. Quarto, tráfico humano. Às vezes a gente não se apercebe disso, mas o tráfico humano é muito presente no Brasil e em diferentes países. E isso está muito relacionado ao desemprego, à pobreza, e as pessoas se submetem a certas ofertas e acabam sendo surpreendidas através da escravidão ou do tráfico humano. Quinto grande dilema, ela comentou sobre o desequilíbrio climático. Vivemos num tempo com grandes desafios climáticos, com uma superpopulação e com o desafio presente. Precisamos lidar nessa geração com os desafios climáticos. Isso me leva a Abacuque, que olha para o seu cenário e percebe uma desesperança. Greg Goschel, que é um pastor norte-americano, ele fala sobre essa desesperança nos nossos dias, e ele diz: você quer crer, mas tem dificuldade para conciliar a mensagem plena de esperança da fé cristã com o que vê ao redor. Groeschel, ele está fazendo exatamente isso que Abacuque está tentando compreender nos seus dias. Você quer crer em Deus, você quer confiar em Deus, mas você olha ao seu redor e tem dificuldade de crer em Deus, tem dificuldade de confiar na bondade de Deus. A principal deteriorização da humanidade acontece quando a esperança é perdida. Nós vivemos um cenário de desesperança. A desesperança no relacionamento é o princípio da morte do relacionamento. A desesperança numa sociedade é o princípio da morte de uma sociedade. A desesperança num contexto comunitário é o princípio da morte dessa comunidade. Quando nós não temos esperança de nada novo, nós não aguardamos com expectativa o que Deus pode realizar, então é o princípio da morte. Quem é da área da saúde sabe que pacientes que chegam com profundas limitações na sua saúde e que não têm esperança de sair com vida daquela situação do hospital, morrem em poucos dias. De outra forma, pessoas que chegam com uma situação muito pior do que aquelas, se tem esperança, tem uma grande probabilidade de sair daquela situação de enfermidade. Mas também, alguém, por exemplo, que permanece numa situação de pobreza, essa pessoa jamais
vai encontrar dignidade ou crescer na sua vida se ela não tiver esperança, se ela perder a esperança. E assim por diante. Quando nós perdemos a esperança, quando os nossos olhos perdem a perspectiva de algo novo que Deus pode fazer, então a gente vai cada vez mais piorando. Mas de maneira introdutória eu queria dizer que a nossa fé, ou a fé em Jesus, não nos alcançou, caso a gente perceba os sofrimentos da vida, a deterioração da humanidade, essas dificuldades e mazelas que eu citei aqui como introdução, como motivos para questionar a bondade de Deus. Você, quando enxerga as situações ao seu redor, você tem a percepção que Deus abandonou a humanidade, Deus abandonou as nossas vidas. Mas possivelmente a fé em Cristo, a fé bíblica, não te alcançou, se você ainda percebe todas essas mazelas da vida, como a ausência de Deus, como um Deus não presente, como um Deus que nos abandonou. Porque a fé bíblica olha para a realidade de sofrimento, como nós, como igreja, nós como pessoas crentes em Jesus, como uma resposta a essa realidade de sofrimento, como uma resposta à dor humana. A fé em Jesus Cristo nos leva a olhar as mazelas humanas como alvo do amor de Deus, e o amor de Deus alcança os mais profundos vales da nossa sociedade através da sua igreja, através de nós, não da instituição, não de uma entidade, mas das pessoas que creem no Senhor Jesus. A dor e o clamor humano encontra como resposta o amor de Deus, vivido, experimentado por aqueles que conhecem, vivenciam o amor da parte de Jesus. E é nesse sentido que eu compartilho alguns versículos que Jesus encontra essa realidade de desesperança. Lá em Marcos capítulo 9, Jesus encontra um pai desesperado com uma situação do seu filho, e é muito interessante a conversa que eles têm, é muito importante a atitude de Jesus em relação a esse pai. Lá em Marcos capítulo 9, versos 14 em seguintes, fala um pouquinho do contexto. Eu quero ler todos esses versículos até o versículo 24, ele diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutiam com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino. É uma situação bem tranquila, né? O menino virando no chão, e ele foi perguntar para o pai, né? Tá super tranquilo. Situação normal, corriqueira. Há quanto tempo o menino está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio,
ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Até aqui, palavra do Senhor. Esse pai vivia um cenário de desesperança. Esse pai queria crer, mas a situação o levava a duvidar. Esse pai desejava experimentar uma intervenção de Deus na sua história, mas a realidade do seu filho lutando pela própria vida o desencorajava. Jesus faz um diagnóstico à semelhança de Abacuque e ele diz: ó geração incrédula. E para mim não está simplesmente restrito ao fato de que os discípulos oraram por esse menino e esse menino não foi restaurado. Não tem a ver simplesmente com um pai que está sem esperança e por isso é uma geração incrédula, mas tem a ver com um olhar de Deus para a vida, em que eles estão incapazes de enxergar. O ser humano natural enxerga só um mundo quebrado. O ser humano natural enxerga só a doença, não enxerga para além disso. O ser humano natural, ele só enxerga desgraça. Jesus, ele olha para o ser humano que sofre e já o enxerga restaurado, porque o padrão pela qual Jesus vive é o reino de Deus. O padrão que Jesus nos convida a viver é o reino de Deus. E na nossa perspectiva, naquilo que nós cremos, Deus criou um mundo perfeito. Deus não nos criou para a enfermidade, Deus não nos criou para a morte, Deus não nos criou para a injustiça. Por isso que no coração do crente e do não crente, olha para a realidade social que nós vivemos e tem a mesma sentença: não deveria ser assim. Todos nós olhamos para as nossas realidades e nós declaramos, seja de maneira inconsciente ou consciente, não deveria ser assim. Ou você olha para o tráfico humano e percebe, não, bem natural, não, você diz, não devia ser assim. Você olha para a quantidade de mães solteiras no Brasil e você olha, não deveria ser assim. Você olha para a quantidade de crianças que são abusadas por seus parentes, você olha para esse cenário e diz, não deveria ser assim. Você olha para os 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, e você tem a mesma sentença, não deveria ser assim. Não é assim que o mundo diz que o Brasil é o celeiro de alimento do mundo? E como o celeiro de alimento do mundo tem 33 milhões de pessoas com fome. Não deveria ser assim. O que Jesus nos convida a entender é que a fé, e isso eu vou declarar mais de uma vez, a fé é viver pela fidelidade de Deus. Fé não é pensamento positivo, fé não é só pensar que tudo vai dar certo, fé é confiar que o Deus que criou todas as coisas perfeitas é aquele que continua atuando hoje, e Ele deseja restaurar a humanidade segundo a sua vontade, o seu querer. Deus deseja restaurar a nossa humanidade, o nosso coração. Deus deseja restaurar o shalom, a sua paz entre as relações, para dentro da nossa sociedade. Ele deseja que nós experimentemos do reino dEle entre nós, como comunidade, para além de nós, como um sinal de esperança, como um sinal que existe um Deus que governa, um Deus que é soberano, um Deus que é amoroso, a graça de Deus sendo tocadas nos nossos corações e na nossa vida. Por isso o convite a esse pai não é um convite simplesmente à cura do filho, o convite a esse pai é um convite a crer novamente, num Deus que se importa, num Deus que trabalha dia e noite, para que a sua vontade seja feita. Por isso, o convite desse pai que vive esse paradoxo entre desejar crer e não conseguir crer, ao clamor para ajudar na sua incredulidade, na verdade é um clamor, Senhor, muda o meu olhar,
me ajuda a olhar para além dessas circunstâncias. Primeiro você me ajuda a olhar e perceber a dor do ser humano, mas uma vez que você me ajuda a olhar a dor do ser humano, me move como resposta. À medida que nós contemplamos a dor e os dilemas da humanidade, Deus está ao mesmo tempo gerando em nossos corações uma vocação profunda para dentro daquilo que Ele está fazendo no mundo. O nosso Deus está trabalhando no mundo. O nosso Deus está de maneira amorosa, graciosa, caminhando entre nós. E os nossos olhos precisam ser abertos para isso, para participar daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Por isso que Jesus, ele diz em outro momento, ele diz assim, a respeito de outro momento que ele expulsou um demônio, ele disse assim: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, a maneira como Deus criou para ser, está sendo alcançado, ou está sendo disponibilizado a cada um de nós, quando restaura a saúde, quando relacionamentos são reconciliados, quando a vida do Senhor é manifestada entre nós. Por isso a primeira coisa que Deus está nos convidando é perceber que o nosso padrão não é o padrão dos nossos dias. Nós fomos criados para o bem. Nós fomos criados para relacionamentos coesos, de cumplicidade, de amor. Nós fomos criados para viver em harmonia como sociedade. Nós fomos criados para viver em paz. Agora, o ser humano rompeu esse relacionamento com Deus, por isso que essa realidade de paz foi distorcida pelo mal. E o egoísmo e as guerras do coração humano, a maneira como a mulher na nossa sociedade é muitas vezes depreciada, tudo isso foi resultado da corrupção do coração do ser humano. E é interessante que nós como igreja, a gente percebe essas duas realidades, e a gente sabe que uma das coisas que Jesus realizou em nós foi restaurar as nossas vidas. O amor de Jesus nos alcança, nós somos perdoados, nós fomos feitos novas criaturas, nós começamos a experimentar um amor do qual nós só ouvíamos falar e agora de fato somos aceitos por Ele, somos plenamente perdoados por Ele. Nós somos aliviados nas nossas dores, nós somos curados dos nossos traumas, nossas famílias experimentam restauração. E sabe o que a gente faz normalmente? A gente cria um espaço para que aqueles que são salvos vivam em paz. Isso a gente chama de religião. A gente forma um espaço onde os limpos pela graça de Deus convivem, onde os perdoados permanecem juntos, e nós rapidamente nos diferenciamos do mundo sujo, do mundo corrompido e daqueles que são limpos, daqueles que estão à parte desse mundo que não nos identifica, e portanto ficamos em guerra com esse mundo. A religião faz com que a gente se torne legalista. O que isso significa? Nós começamos a simplesmente a julgar as pessoas que não vivem como nós vivemos, e rapidamente nós passamos a dizer: nós somos uma coisa, eles, aqueles que não creem, aqueles que vivem em imoralidade, aqueles que vivem em violência, em injustiça, esses são diferentes de nós. Mas Deus não nos chamou para viver dessa forma. Deus não nos chamou a criar um lugar pacífico para curtir a nossa salvação. O que Deus nos convida, uma vez restaurados por seu amor, é nos enviar para curar.
é nos enviar, agora restaurados pelo amor de Jesus, a sermos enviados para curar aqueles que estão quebrados. Essa é a vocação de Jesus, que veio anunciar a boa nova aos pobres, que veio libertar os cativos, dar vista aos cegos. Essa é a realidade do reino de Deus na pessoa de Jesus, que Ele concede essa autoridade à sua igreja, para vivermos no mundo onde existe sofrimento, clamando aquilo que nós clamamos todo domingo. O que nós clamamos na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. O que nós estamos clamando aqui? Nós estamos clamando para que a maneira como Deus governa no céu, para que a realidade que é experimentada no céu, na boa criação de Deus, nas relações redimidas, seja também o governo de Deus estendido entre nós, aqui na terra, experimentando da bondade do Senhor, experimentando da cura de Deus as nossas vidas. Seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu, que o teu governo, que o teu reino se manifeste também entre nós. A fé em Jesus nos concede um novo olhar, não apenas um mundo quebrado para nos afastar daquilo que está errado, mas como alvo da nossa compaixão e misericórdia, como uma vocação para aquilo que está quebrado, para que sejamos graciosos com esse mundo que carece da sua misericórdia. Quero terminar com os últimos versículos de Abacuque. Abacuque termina anunciando a calamidade que vai vir sobre o povo de Judá, mas ele, acima disso, ele declara a sua fé, a fé na fidelidade de Deus. Abacuque descreve isso: o justo viverá pela fidelidade de Deus, pelo amor de Deus, por aquilo que Deus é. Então ele diz, versos 17 a 19 do capítulo 3, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Senhor, o soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos, em lugares altos. Essa última frase mexeu comigo, quando meditava, faz-me andar em lugares altos. Alguns falam sobre prosperidade a partir desse texto, Deus vai nos levar a outro patamar ou a outro nível, mas eu entendo esse texto como um novo olhar que Deus nos concede para a vida, né? Como aquela menininha, eu fiquei com essa imagem na cabeça, como uma criancinha que entra no elevador e ela está sozinha, e quando ela se percebe, quando a porta abre, muitos adultos entram no elevador e vai comprimindo ela, e ela não enxerga mais nada, ela fica sufocada ali, até que o seu pai pega ela no colo, ergue ela, para que ela possa enxergar as coisas como elas são. Eu vejo que às vezes a nossa vida, ela é repleta de pressões, e o cenário de desesperança toma por completo o nosso coração. O nosso Pai quer nos pegar no colo, para que a gente veja e contemple sim o mundo quebrado, mas não mais sejamos sufocados por ele, não mais a gente venha a perder a esperança que habita no nosso coração, a viva esperança que nós somos chamados a viver em Cristo Jesus, mas agora nós olhamos para o mundo com compaixão e misericórdia, para aquilo que Deus está nos chamando a ser e a fazer. Eu termino com essa frase, e de propósito eu não a respondo. Nós nunca seremos uma comunidade vibrante. Quando eu falo isso, estou me incluindo na comunidade do Redentor.
Nós nunca seremos uma comunidade vibrante, caso a gente não atenda a nossa vocação no mundo. E eu deixo essa frase incompleta. Nós somos salvos para quê? Nós somos salvos para quê? Que nós somos salvos pela graça em Jesus, nós cremos. Mas nós somos salvos para quê? A resposta disso é a nossa vocação no mundo. Que Deus nos ajude por sua graça. Amém.